Eu nunca soube como lidar com a história que minha mãe me contou. Ela jurava que era verdade e dizia ter vindo de uma amiga sua, uma pessoa de confiança que, segundo ela, não tinha motivo para inventar algo assim. A história era sobre o afilhado dessa amiga, um menino que parecia comum à primeira vista, mas carregava algo sombrio. Desde pequeno, a mãe do garoto notava comportamentos estranhos, mas foi apenas quando ele completou uns 7 ou 8 anos que a família começou a suspeitar de algo mais sério. Diziam que ele era reservado, evitava brincar com outras crianças e tinha crises de agressividade inexplicáveis durante a noite. Desesperados e com medo, seus pais decidiram entregá-lo para os cuidados da madrinha. A madrinha, por sua vez, era uma mulher prática e cética. Ela cuidava do garoto como qualquer madrinha faria, sem dar muita importância às suspeitas. No entanto, havia um detalhe peculiar. Ela mantinha uma fogueira acesa no quintal, um hábito herdado dos pais, que acreditavam que isso afastava energias negativas. Certa noite, ela começou a desconfiar que o afilhado escondia algo. Ele estava inquieto, andando pela casa como se esperasse todos dormirem. Decidida a investigar, ela ficou de olho e, em um momento, viu o menino sair para o quintal. O que aconteceu a seguir foi algo que ela jamais esqueceria. O menino se aproximou da fogueira, tirou as roupas, deitou no chão e começou a rolar de maneira estranha, quase animalesca. Quando ele se levantou, já não era mais um menino, mas um cachorro grande, de pelo escuro e olhos brilhantes. Ele correu em direção à mata, e a madrinha ficou paralisada por longos minutos. Na manhã seguinte, ela não sabia se o que havia visto fora um sonho ou delírio, mas o medo era tão real que decidiu agir. Quando o garoto voltou, estava coberto de lama, como se tivesse corrido pela mata a noite toda. Ela perguntou onde ele tinha ido, mas ele apenas desviou o olhar, com uma expressão que misturava vergonha e algo mais difícil de interpretar. Convencida de que o que viu era real, a madrinha procurou ajuda com os mais velhos da vizinhança, pessoas que conheciam histórias antigas e sabiam lidar com o sobrenatural. Após muita insistência, uma benzedeira local concordou em ajudá-la. A benzedeira parecia já saber do que se tratava antes mesmo de ouvir toda a história. Ela explicou que casos assim não eram novidade. Crianças que carregavam uma maldição. Mas havia uma forma de tentar quebrá-la. Segundo ela, era necessário cortar 7 galhos de taquara firmes e, na próxima transformação, bater no menino enquanto recitava uma oração específica. Embora assustada com a ideia, a madrinha decidiu seguir o conselho. Naquela noite, tudo foi preparado como orientado. A madrinha colocou os galhos ao lado da porta e esperou. Após o jantar, o menino ficou agitado, andando pela casa de maneira nervosa. Fingindo ir dormir, ela o observou pela fresta da porta. Pouco depois, ele saiu para o quintal. Com o coração disparado, ela o seguiu. Mais uma vez, ele se aproximou da fogueira, tirou as roupas e começou o estranho ritual. Dessa vez, a madrinha estava pronta. Quando ele começou a se transformar, ela pegou os galhos e avançou. Apesar do medo quase a paralisar, a determinação de salvar o afilhado a impulsionou. Ela bateu nele com força, recitando a oração enquanto o menino soltava um grito que mais parecia um uivo. Seu corpo se contorcia, oscilando entre as formas de um animal e de um humano. O cheiro da fogueira misturado ao suor e à lama tornava o ambiente sufocante. A madrinha chorava enquanto continuava batendo e rezando, temendo ser atacada a qualquer momento. Após minutos que pareciam uma eternidade, o menino desabou no chão, imóvel. Tremendo, a madrinha se aproximou. Para sua surpresa, ele estava vivo, mas exausto e em forma humana. A pele dele estava marcada pelos galhos, e seus olhos refletiam uma mistura de dor e alívio. Ela o carregou para dentro de casa, passou a noite em claro ao lado dele, rezando enquanto ele dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele parecia diferente.
Não fisicamente, mas em sua atitude. Estava mais calmo, tranquilo, e olhava para a madrinha com gratidão. A madrinha não sabia se o ritual havia funcionado ou se tudo não passava de coincidência, mas decidiu não contar nada a ninguém além da benzedeira. Os dias se passaram, e o menino nunca mais demonstrou sinais de transformação. A vida voltou ao normal, mas a madrinha carregava uma dúvida. Será que a maldição realmente havia terminado? Minha mãe encerrou a história com algo perturbador. A amiga dela manteve a fogueira acesa no quintal por precaução, como se no fundo soubesse que aquilo poderia voltar. Essa dúvida me assombra até hoje. Será que essas maldições realmente desaparecem ou apenas mudam de forma? Sempre que ouço barulhos estranhos à noite ou sinto aquela sensação de estar sendo observado, lembro dessa história. Se a madrinha conseguiu salvar o menino, espero que ele tenha tido uma vida normal. Mas, às vezes, me pergunto: será que a maldição foi realmente quebrada ou apenas se esconde à espera de uma nova vítima? Essa é uma pergunta que sinceramente não sei a resposta. Na abafada madrugada de 1º para 2 de janeiro de 2025, o silêncio da usina São João, em Araras, São Paulo, era quebrado apenas pelo canto incessante das cigarras e o ocasional estalo da vegetação. 3 vigias noturnos, entre eles Regis, realizavam suas rondas de rotina, sem imaginar que aquela noite ficaria marcada para sempre em suas memórias. Por volta das 2 da manhã, enquanto percorriam um trecho isolado próximo ao vasto canavial, um som perturbador rasgou a monotonia da madrugada. Era um ruído grotesco, algo entre ossos sendo esmagados e carne sendo rasgada. Os 3 homens pararam imediatamente, trocando olhares inquietos. Apesar do medo crescente, o senso de dever os impulsionou a investigar. Ao iluminarem a origem do som com suas lanternas, a cena que surgiu diante deles congelou seus sangues. No meio do canavial, agachado sobre o corpo dilacerado de um bezerro, estava um lobisomem. A criatura devorava o animal com voracidade animalesca. Entranhas estavam expostas, e o sangue escorria pela terra, impregnando o ar com o cheiro metálico e enjoativo. Era um banquete macabro. A luz das lanternas atraiu a atenção da criatura. Lentamente, ela ergueu a cabeça em direção aos vigias, revelando um semblante que não era de um animal comum. O lobisomem tinha pelos grossos e escuros, olhos amarelos que brilhavam como brasas e dentes longos, manchados de sangue. Estava apoiado nas 4 patas, mas, para o horror dos vigias, começou a se erguer. Quando ficou completamente de pé, sua altura colossal, ultrapassando 2 metros, se revelou. Era uma figura aterrorizante, com músculos bem definidos que exalavam força sobre-humana. Suas garras, afiadas como lâminas, pareciam capazes de dilacerar qualquer coisa. O olhar da criatura não era apenas selvagem, mas também inteligente, como se estivesse avaliando suas presas. Um rosnado profundo ecoou do peito do lobisomem, um som gutural que parecia vibrar no próprio chão. Os vigias ficaram imóveis, tomados por um medo que parecia congelar até a respiração. A presença do lobisomem era opressora, como se dominasse não apenas o espaço ao redor, mas também a mente dos homens. O cheiro que emanava da criatura era nauseante, uma mistura de sangue fresco, carne em decomposição e um odor sulfuroso que parecia encher o ar. Um dos vigias, incapaz de suportar a tensão, deu um passo para trás, pisando em um galho seco. O som foi como um tiro na quietude, atraindo imediatamente a atenção do lobisomem. Em um movimento assustadoramente rápido, a criatura avançou um passo. Desesperado, um dos vigias sacou sua arma e disparou para o alto na tentativa de intimidá-lo. O tiro ecoou pelo campo, mas o lobisomem não recuou. Pelo contrário, inclinou a cabeça levemente, como se zombasse daquela tentativa inútil. Em seguida, soltou um rosnado ainda mais alto, exibindo seus dentes ensanguentados. Mais um passo à frente,
e o pavor tomou conta dos homens. Regis descreveu o momento como se o próprio ar tivesse se tornado mais pesado, dificultando até mesmo a respiração. Era como se o lobisomem dominasse não apenas o físico, mas também o psicológico, preenchendo cada pensamento com puro terror. De repente, o lobisomem parou. Virou a cabeça na direção do canavial como se tivesse percebido algo. Lentamente, lançou um último olhar para os homens. Um olhar que parecia prometer que aquilo não acabaria ali. Então, recuou e desapareceu na escuridão entre as folhas, deixando apenas o som de seus passos abafados pela vegetação. Os vigias permaneceram imóveis por vários minutos, incapazes de processar o que tinham presenciado. Quando, finalmente, conseguiram se mover, correram para a base da usina. Regis, visivelmente abalado, mal conseguia explicar o ocorrido. Para surpresa deles, os supervisores não demonstraram ceticismo. Um deles, mais velho, admitiu ter visto algo semelhante em noites anteriores, sempre próximo ao canavial. Nos dias seguintes, o medo se espalhou pela região. Moradores locais evitavam passar pela área à noite. Relatos de uivos estranhos e pegadas gigantes na lama começaram a circular. Algumas pessoas juravam ter visto o lobisomem à distância, seus olhos amarelos brilhando na escuridão. Regis, antes cético quanto às lendas, passou a acreditar. Pesadelos constantes o atormentavam. Ele corria pelo canavial enquanto ouvia o rosnado do lobisomem cada vez mais próximo, até acordar suando e ofegante. Essa história, relembrada em encontros familiares, ainda provoca calafrios. O lobisomem que Regis viu não era apenas uma criatura, mas algo além da compreensão. Um predador que emergiu das sombras para lembrar que há coisas que o homem não pode controlar. Se algum dia você estiver em Araras em uma noite escura, pense 2 vezes antes de se aproximar do canavial. E se ouvir um rosnado distante ou perceber olhos amarelos brilhando, corra, ou reze para que o lobisomem não tenha escolhido você como sua próxima vítima. Meu ex-marido, Marcos, sempre contava essa história com um olhar distante, como se revivesse cada detalhe daquela madrugada. Era quarta-feira de cinzas. A cidade ainda pulsava com os ecos do carnaval, mas o corpo cansado e a cabeça pesada pelo som incessante das marchinhas já clamavam por descanso. Ele voltava para casa sozinho, caminhando devagar pelas ruas desertas, envoltas em uma névoa fina que parecia dançar sob a luz amarelada dos postes. Antes de chegar à sua casa, sabia que teria que enfrentar o morro. Não era um morro qualquer, tinha fama entre os moradores. Alguns diziam avistar luzes misteriosas, outros relatavam sons que pareciam não pertencer à fauna local. Marcos nunca deu crédito a essas histórias, mas naquela noite, ele entendeu por que o lugar carregava tal reputação. Ao alcançar o pé do morro, um arrepio gelado percorreu sua espinha. O ar parecia mais denso, quase sufocante. Ele ergueu os olhos e viu a trilha que serpenteava até o topo, ladeada por árvores altas que balançavam como se cochichassem segredos entre si. E então, aconteceu. Um som baixo, quase um grunhido, ecoou pela mata, fazendo-o congelar no lugar. Por um instante, tentou convencer-se de que era apenas um cachorro vadio, mas algo no tom daquele som o fez duvidar. Antes que pudesse reagir, uma criatura colossal surgiu de repente. Era negra como a noite, com olhos que brilhavam como brasas vivas, intensos e sobrenaturais. Movia-se com agilidade antinatural, e o som de suas patas pesadas na terra parecia ecoar de forma sinistra. O silêncio que seguia seus movimentos era ainda mais perturbador. Marcos descrevia aquele momento como se sua alma tivesse congelado. Suas pernas pareciam incapazes de obedecer e ele ficou ali, paralisado. Em um reflexo desesperado, começou a murmurar as orações que sua mãe lhe ensinara na infância. A criatura parou, virou a cabeça lentamente e fixou o olhar nele. Foi nesse instante que Marcos soube.
Aquilo não era um cachorro. Não era nenhum animal que ele conhecia. Era algo além da compreensão humana. Algo que exalava uma maldade palpável. Depois de encará-lo por alguns segundos que pareceram uma eternidade, a criatura continuou subindo o morro sem demonstrar intenção de atacá-lo. No entanto, Marcos não conseguia se mover. A sensação de estar sendo observado permanecia, mesmo depois que o ser desapareceu entre as árvores. Quando finalmente conseguiu recuperar o controle do corpo, ele correu o mais rápido que pôde, tropeçando nos próprios pés, enquanto sua respiração ofegante se misturava aos ruídos da noite. Ao chegar em casa, pálido e suando frio, trancou a porta, apagou as luzes e se enfiou debaixo das cobertas, como fazia quando era criança. No dia seguinte, compartilhou o ocorrido com um vizinho mais velho que apenas balançou a cabeça. Sério. Você deu sorte, rapaz. Se fosse outro, talvez não tivesse voltado para contar a história. Isso é coisa de lobisomem. E na quaresma eles ficam mais fortes. Marcos nunca acreditara nessas histórias, mas os detalhes daquela noite eram vívidos demais para serem apenas imaginação. Algumas semanas depois, ouviu de um conhecido que outros moradores também haviam presenciado coisas estranhas na mesma região. Um homem relatou uivos inexplicáveis naquela noite, enquanto uma mulher disse que suas galinhas desapareceram misteriosamente, deixando penas ensanguentadas espalhadas pelo quintal. Com o passar dos anos, Marcos passou a prestar atenção às histórias locais. Ele notou um padrão. Nos primeiros dias da quaresma, coisas estranhas sempre aconteciam, e os moradores evitavam sair à noite. Quanto a ele, nunca mais se aproximou daquele morro depois de anoitecer. Décadas se passaram, mas ele sempre narrava essa experiência com a mesma convicção e o mesmo calafrio na voz. Eu nunca duvidei dele. Certas coisas não precisam de explicação lógica para serem reais. Às vezes, o inexplicável simplesmente acontece, deixando marcas que jamais se apagam. E em noites de carnaval ou quaresma, enquanto o mundo celebra e canta, é bom lembrar que nem todas as criaturas que caminham entre nós têm intenções festivas.